Amém? Vamos ler o texto? Atos, capítulo 20, versículo 22. O livro de Atos foi escrito por Lucas, então isso aqui é um relato que Lucas vê Paulo falando, e a gente vai ler. Aí Paulo diz isso aqui: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que coisa maneira! Que coisa maneira! Quando eu li esse texto aqui, ele me saltou os olhos e eu estava querendo fugir de Mateus 28, porque eu imaginei, cara, muita gente vai querer usar Mateus 28. Clovinho já se antecipou, já falou: Filipão, que texto você está pensando em usar? Aí eu falei: Clovinho, você já pensou? Eu falei: cara, eu quero usar Mateus 28. Aí eu já corri para outro e tal. E é muito legal quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê coisas que a gente ainda pode usar e que parecem que não são do dia a dia comum, mas o que Paulo fala: todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu espero assim com todo o meu coração que a gente saia daqui essa manhã com esse desejo. Não sei se de repente nessa intensidade, nessa profundidade, mas pelo menos com alguma coisa desse desejo no nosso coração. Um barco, ele está seguro no cais, certo? Um barco, ele está seguro, parado ali no cais, mas não é para isso que ele é construído. Um barco, ele está seguro no cais, mas não é para isso que ele é construído. Geralmente as coisas que são criadas, elas são criadas com um objetivo final. Por exemplo, uma cadeira ela é criada com o objetivo final de alguém poder sentar nela. Um carro ele é criado com o objetivo de deslocar uma pessoa de um lugar para o outro, uma distância mais longa, de repente. Um livro, ele é escrito com o objetivo de alguém pegar e ler, certo? Mesmo que você utilize esses objetos para um outro fim, que não tenham nada a ver. Por exemplo, lá em casa, uma cadeira ela serve para pendurar uma blusa. Por exemplo, um livro ele pode servir de um apoio para alguma coisa. Um carro, tem gente que usa o carro para tirar uma soneca, certo? Mesmo que você dê um outro objetivo para algum objeto criado, você sabe que cada objeto criado ele tem um fim específico, um fim para o qual ele foi criado. A minha vida e a sua vida é dessa mesma forma. Eu não quero entrar aqui num assunto teológico de por que a gente é criado e tal. Quando você lê as Confissões de Fé de Westminster, você vai descobrir que o nosso objetivo final é gozar a presença de Deus, glorificar a Deus para sempre. Só que Deus, ele refez a gente, ele reconstruiu a nossa vida, ele perdoou a gente para um objetivo final, que é a missão dele. Eu e você, a gente foi construído, a gente foi reformulado depois do pecado para que a gente agora cumpra a missão de Jesus nesse mundo. Eu e você, a gente não é só salvo, a gente não é só liberto do nosso pecado, a gente não é só perdoado para a gente receber isso e ficar na nossa. Jesus transformou a nossa vida para que agora a gente prossiga, para que a gente agora siga numa missão. E esse é o seu objetivo final, é o meu objetivo final. Jesus criou a gente num primeiro momento de uma forma perfeita. O Galosa, ele abordou esse tema de uma forma muito legal ontem, só que esse plano foi desfeito, porque o ser humano pecou, o ser humano se afastou de Deus, o ser humano virou as costas para Deus. Só que Deus tinha um plano muito perfeito, e Ele perdoou a gente, e Ele salvou a nossa vida, e Ele designou a gente para uma missão. A missão de espalhar o amor de Jesus por onde a gente for. É como se a cadeira tivesse quebrada, Deus vem e restaura a cadeira, agora alguém pode sentar nela de novo. Isso que aconteceu com a nossa vida. Eu e você, a gente pode até fazer várias outras coisas super úteis, super legais para as pessoas. A gente pode fazer várias coisas que façam diferença na vida dos outros. A gente pode até viver em segurança, a gente pode viver com um certo nível de conforto. Mas eu e você, a gente não foi criado para pensar só na gente. Você não foi pensado para pensar só em você mesmo. Você não foi reformulado para pensar só na sua própria vida. A gente foi criado, a gente foi reconstruído para cumprir a missão de Jesus para a gente.
Se a gente não cumpre esse chamado principal de evangelizar, a gente está falhando na nossa missão. Se a gente está falhando em evangelizar, a gente está falhando na nossa missão. Jesus, ele deu uma nova vida para a gente, ele apagou o nosso passado, ele perdoou todo o nosso pecado. Agora a gente vive por um propósito que vai muito além da nossa própria vida, do nosso próprio coração. A gente é salvo, a gente é transformado, e agora a nossa missão é fazer discípulos que amem a Jesus assim como a gente ama, e discípulos que façam novos discípulos, que façam novos discípulos. E assim o projeto de Deus continua sobre toda a humanidade. E muitas vezes a gente vai estar sim sujeito à ridicularização, a gente vai estar sujeito à injustiça, a gente vai estar sujeito às maldades desse mundo, a gente vai estar sujeito a alguns sofrimentos, a gente vai estar sujeito à vergonha, mas a gente é chamado em essência para cumprir essa missão de espalhar o amor de Jesus, independente das circunstâncias. Jesus chama cada um de nós para isso. Você pode até viver com certo conforto, como eu falei aqui, um conforto físico, um conforto emocional, mas se você só pensa em você, não foi para isso que você foi construído. Não foi. Não é para isso que você é perdoado. Um barco, ele está seguro no cais, mas não é para isso que ele é construído. Você pode estar seguro no momento que você está vivendo, você pode estar seguro com a vida que você está levando, mas não é para isso que você é construído. Nesse texto que a gente leu, Paulo, ele dá um exemplo muito claro de como a gente deve viver de forma que a gente consiga exercer essa missão que Deus deu para a nossa vida. E eu queria muito pegar esse exemplo prático dele aqui. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha só, a coisa mais importante é que eu cumpra essa missão que Jesus me deu. Eu não quero fazer outra coisa se não for essa. A coisa mais importante para a minha vida é realmente falar do Evangelho de Jesus que me salvou, que transformou a minha vida. O que a gente define como a nossa missão é o que vai determinar a nossa vida. Você pode escolher várias outras coisas ao longo da sua história, da sua existência, como a sua missão. E essas coisas que você traz para a sua vida como a sua missão vão determinar cada escolha que você vai fazer, cada decisão que você vai tomar. Você pode escolher a missão de Deus ou você pode escolher qualquer outra missão. E aí, Paulo, a gente olhando a vida dele, analisando, a gente vê que ele tinha muito claro na mente dele o que motivava ele a cada dia. A missão dele, para ele, era muito bem definida e era desejada. Paulo queria cumprir aquilo ali, ele queria fazer aquilo ali com toda a sua vida, com todo o seu coração. Cara, isso é tão intenso que olha o que ele fala no texto, ele deixa claro que prisões e sofrimentos iam acompanhar a vida dele. E ele estava percebendo que o Espírito estava falando isso com ele. Aí eu fico pensando assim, cara, imagina, a gente às vezes vai para um retiro, que a gente fica só 4 dias lá. 4 dias, e às vezes falta água um dia, e às vezes a comida não está tão gostosa e a gente reclama. Você consegue perceber a distância que a gente pode ser que esteja longe de, sabe, do desejo de Deus para a nossa vida? Será que a gente hoje poderia falar, cara, as prisões vão acontecer, não importa, eu acho que eu vou ser preso algum dia por falar do Evangelho, eu acho que eu vou sofrer alguma coisa por falar do Evangelho, mas cara, não me importa, o Espírito Santo está me levando para esse caminho e eu vou cumprir isso, que Ele está querendo me levar, para onde Ele está querendo me levar. Infelizmente, ao longo da nossa vida a gente tende a perder um pouco o foco, infelizmente isso acontece um pouco com a gente, apesar de ser normal, isso acontece com a nossa vida. A gente se enche de tanta tarefa, de tanta coisa para fazer, de tanto sonho para realizar, de tanta coisa para fazer na nossa vida que a gente é capaz de esquecer que Jesus quer que a gente viva compartilhando a nossa fé, compartilhando aquilo que faz com que o nosso coração seja transformado, seja mudado. O Rick Warren, ele escreve uma coisa muito interessante que tem a ver com isso aqui. É fácil nos distrairmos e desviarmos de nossa missão, porque Satanás nos prefere fazendo qualquer outra coisa, exceto partilhando a fé. Ele vai te deixar fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém para o céu com você. Mas, no instante em que você começar a levar a sua missão a sério, fique certo de que o diabo irá lançar todo tipo de distração contra você. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui.
A nossa missão enquanto pessoas que amam a Jesus e querem viver de acordo com a vontade dele é fazer discípulos, é compartilhar a nossa fé em Jesus com as pessoas que estão à nossa volta. E nada pode tirar a gente dessa missão, desse foco. Nada pode. Se você, de repente, perdeu esse foco, você precisa botar de novo ele no lugar certo. A gente não pode esquecer o motivo para o qual a gente foi chamado por Jesus. Existem pessoas nesse mundo inteiro, nesse planeta, que só você vai poder falar de Jesus para elas. Você já pensou nisso? Existem pessoas nesse mundo inteiro que só vão poder ter acesso ao Jesus verdadeiro, ao Evangelho verdadeiro que muda a nossa vida, por causa de você. Isso é bom pra caramba e é maravilhoso, mas pode ser preocupante se a gente não cumprir a nossa missão. Isso são coisas que Jesus dá pra gente de propósito mesmo, porque Ele quer usar você e Ele dá o privilégio a você de ser usado por Ele, na missão dEle, para que Ele receba a glória. Ele faz assim com a gente. Mas existem pessoas nesse mundo que talvez só tenham a oportunidade de ouvir falar de Jesus pela tua vida. De repente, no lugar onde você mora, de repente, com aquilo que Deus te chamou para fazer no dia a dia, talvez você seja a única pessoa capaz de falar do amor de Jesus e do Evangelho verdadeiro para alguém que está perto de você. Aí a pergunta que fica é: você estaria disposto a abandonar os seus planos, os seus sonhos, para que realmente a missão que Jesus te deu se cumpra? É uma pergunta complicada, assim, porque a gente está ouvindo um monte de coisa aqui, e principalmente ontem o Zé Bruno falou dessa questão que a gente precisa jogar a nossa vida fora para que a vida de Jesus comece a habitar na gente. Mas às vezes a gente vai vivendo e a gente não cumpre isso de verdade. Não cumpre isso até o fim. Mas a vida cristã é assim. Até que ponto a gente estaria disposto? Aí eu queria aqui tentar trazer para a nossa vida o porquê que a missão é tão importante assim. Por que a missão é tão importante assim? Que eu precise talvez abandonar algumas coisas para que a missão se cumpra. E eu queria listar aqui 5 motivos pelos quais eu entendo que a missão é muito importante. E se você for ler a Bíblia, você vai achar milhões de outros, mas eu vejo esses 5 como muito importantes. O primeiro deles é que a nossa missão é a continuação da missão de Jesus aqui na Terra. A nossa missão é tão importante porque ela é a continuação daquilo que Jesus começou a fazer quando Ele viveu no nosso meio. Jesus começou uma obra maravilhosa, chamou os seus discípulos e hoje Ele quer que a gente prossiga com essa obra. Você que está aí sentado aqui, você que de repente vai ouvir esse vídeo em algum momento da tua vida, como diria Rick Warren, a grande comissão não é a grande sugestão, é a grande comissão. Não é uma sugestão que Jesus faz: isso que eu ensinei é bacana, não é? Se alguém quiser, passa isso para frente. Não, Jesus fala: vão. Enquanto vocês estão indo, vocês têm que fazer discípulos que me amem, que me obedeçam, que vivam de acordo com a minha vontade. Evangelizar é uma ordenança dada por Jesus para a nossa vida. Paulo consegue perceber isso na própria vida dele. E aí aqui eu vou usar muitos versículos de Paulo escrito para algumas igrejas e para algumas pessoas, para exemplificar isso, porque a minha ideia hoje é fazer uma análise da vida de Paulo. E aí Paulo fala, por exemplo, para os Gálatas, lá no capítulo 1, nos versículos 11 e 12, o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Cristo, por revelação. Paulo percebeu, olha, eu recebi isso de alguém, de Jesus, que é o principal. Ele começou, então agora eu anuncio, porque eu tenho que continuar essa obra. Primeira grande importância que eu vejo na nossa missão. A segunda grande importância da nossa missão é que a nossa missão é um privilégio dado por Deus, da gente participar da obra dele aqui na terra. Eu não sei se você tem essa mesma noção, mas querido e querida, é um privilégio nosso poder participar disso com Jesus. Paulo escreve agora para os Coríntios, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19.
Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Jesus confiou a você a mensagem da reconciliação dele com o mundo. Está na sua mão, está no teu colo isso aí. Isso é um privilégio quando a gente entende que Jesus é a melhor coisa dessa vida e Ele transformou o meu coração, e Ele transformou a minha maneira de pensar e de agir, e agora essa mensagem ela está confiada em mim e eu preciso passar isso adiante. Que privilégio! Que privilégio! Sabe quando você conhece uma pessoa muito importante, famosa, popular e tal, e essa pessoa te conhece, ela chega no meio de um monte de gente, ela chega e te dá uma moral. Você não fica feliz pra caramba? Isso não é irado? Cara, Jesus é essa pessoa pra gente, Ele te dá uma moral. E Ele confia a mensagem do Evangelho a você, para que você continue isso. Deus não apenas salvou a nossa vida, mas Ele deu esse privilégio da gente ser usado para espalhar a mensagem dEle. Que privilégio! Que privilégio! A terceira grande importância é que o valor da nossa missão é eterno. Ele dura para sempre. A nossa missão, ela vai fazer diferença no destino eterno de várias pessoas. Das pessoas com as quais a gente conseguir compartilhar essa mensagem. Paulo escreve agora para os Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Cara, o que é legal nesse texto é que Paulo faz uma relação do evangelho com o selo em Cristo e, consequentemente, a garantia da herança. Ou seja, a gente está falando de eternidade aqui. O evangelho que a gente recebe quando a gente é selado com Cristo é a garantia da nossa herança, é a garantia da nossa eternidade com Jesus. Cara, a gente vai ter toda a eternidade para comemorar com aquelas pessoas que a gente pôde compartilhar da nossa fé, do evangelho de Cristo que salvou a nossa vida. A gente cumpre a nossa missão porque a gente entende que o valor dela é eterno. A quarta importância do evangelho é que a nossa missão ela traz significado para a nossa vida. O Paulo, que a gente está lendo, estudando, analisando aqui, ele passou a viver colocando a pregação do evangelho num patamar tão elevado, tão grandioso, que para ele a vida só tinha importância se fosse para ele testemunhar desse evangelho. Você consegue perceber essa profundidade? E aí o próprio texto que a gente leu hoje aqui, essa manhã, Atos 20, 24, Paulo falando: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de quê? De testemunhar do evangelho da graça de Deus. Cara, olha só, a minha vida não tem valor nenhum, se não for para eu testemunhar do evangelho que me salvou, da graça do meu Jesus. Eu acho que o maior desafio para a gente que de repente já conhece Jesus há um tempo, já caminha há um tempo, ou aqueles que nasceram no lar cristão, é talvez entender essa profundidade da graça de Jesus. E eu vi isso de uma forma muito clara quando eu vi o Léo Matos pregando na sexta-feira aqui. Você sabe o que eu estou querendo dizer, cara? Cara, o cara viveu numa lama de pecado nojenta, sem esperança de vida, com vazio que nada podia preencher. E aí quando ele encontra essa verdade da graça, que tem melhor do que isso? Às vezes eu acho que no nosso caminhar, por a gente já conhecer há muito tempo, a gente perde um pouco essa preciosidade que é o evangelho. Cara, nossa missão, ela traz sentido, significado para a nossa vida. Se a gente perde esse senso de missão, a gente perde sentido para a vida, a gente perde significado. Nossa vida não vai valer de nada. Vai valer para quê? Para você ser um bom profissional? Para você ganhar dinheiro? Para você ter bens bacanas? O que isso vai te trazer? Além de alguns poucos anos de conforto, de alegria. Às vezes você fica mais tempo para conquistar isso do que para usufruir disso. E aí você fica na ansiedade, e aí você perde seu tempo, e aí você não consegue nem compartilhar dos momentos prazerosos da vida com seus amigos, com sua família. Será que vale a pena isso? A nossa missão, ela traz sentido para a nossa vida. Assim, a quinta importância que, não menos importante, tão importante quanto as outras, é que o cronograma de Deus, para o fim de tudo, ele está relacionado à nossa missão.
O cronograma de Deus para toda a história da humanidade, ele está relacionado à nossa missão. Aí o próprio Jesus fala, Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim só virá depois que o evangelho for pregado a todas as nações. A gente cumpre a nossa missão porque a gente quer que Jesus volte logo. A gente cumpre a nossa missão para que Jesus volte logo. Então eu apresentei aqui algumas coisas que são muito importantes para que realmente a gente entenda por que a nossa missão é relevante, por que a gente precisa fazer isso. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, beleza, que maneiro, eu ouvi muita coisa legal esses dias aqui, como que eu faço isso então? Eu quero cumprir, eu quero falar de Jesus, eu quero evangelizar. E aí eu quero voltar de novo para o texto aqui. E aí eu vejo algumas características na vida de Paulo. É óbvio que a gente pode achar várias outras, mas eu vejo aqui algumas que são essenciais na vida dele. Em primeiro lugar, Paulo era movido pela obediência a Jesus. Obediência. Olha o que ele fala no versículo 20, desse texto aí de Atos que a gente leu. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Sem saber o que vai me acontecer ali. Eu estou indo para Jerusalém. Cara, em primeiro lugar, a gente precisa evangelizar, cumprir a nossa missão, por uma questão de obediência, simples assim. A gente cumpre o nosso chamado, a nossa missão, porque a gente obedece. Nosso pensamento tem que ser igual esse aqui de Paulo. Cara, eu não sei nem o que vai me acontecer. Ele mandou, eu estou fazendo. Ele falou que eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer. E ele já falou, a palavra dele já está revelada. Com quem quer que seja. Você ama Jesus? Jesus ensina para a gente de uma forma muito clara que quem ama, obedece a sua palavra, põe em prática a sua palavra. O chamado de Jesus para a nossa vida é que a gente faça discípulos. A gente faça discípulos. E aí uma das maiores provas de amor que a gente pode demonstrar pelo nosso Jesus é obedecer isso, é fazer discípulos. Fazer discípulos. É pregar o evangelho, é anunciar a boa nova da salvação, é fazer discípulos. Fazer discípulos. Discípulos que amem Jesus e que façam novos discípulos, que amam Jesus e que façam novos discípulos, e a igreja e o reino vão crescendo, e o reino de Jesus vai sendo estabelecido nesse mundo. Eu sei que às vezes, essa sensação de que o preço é muito alto, de que, cara, é difícil às vezes, ela acontece. Só que a gente tem que deixar algumas coisas para trás mesmo, é assim que funciona. É assim que funciona. Mas quando a gente é tomado por esse senso de urgência da missão, a nossa obediência ela se torna imediata. A gente não questiona. Não porque não tenho que questionar, porque Deus está mandando. Não, é porque eu amo tanto Jesus que eu não questiono. O que Ele está pedindo para eu fazer, eu vou fazer. Tipo, as meninas estão aqui organizando um monte de coisa na estrutura. Pode ajudar? Cara, não vou perguntar, por que eu tenho que levar essa batata lá? Não, eu vou levar. Eu quero ajudar, eu quero participar. Obediência. O encontro de Paulo com Jesus, ele foi tão intenso, ele foi tão devastador, ele foi tão forte, que ele passou a viver essa obediência, a ponto de falar isso que a gente leu. Cara, olha só, eu nem sei o que vai me acontecer ali, eu sei que eu quero fazer isso, o Espírito está me mandando, eu vou fazer. Esse é o sentimento que precisa encher o nosso coração. A segunda motivação que eu vejo é que Paulo era motivado pelo Espírito Santo, e esse é um ponto fundamental, a gente precisa do Espírito Santo. Versículos 20 e 21, tem dois momentos aí que Paulo fala sobre isso. Agora, compelido pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo que está direcionando, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. E depois ele continua, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aqui a gente vê duas ações do Espírito, o Espírito Santo direcionando Paulo, e o Espírito Santo em todo momento falando com Paulo, as coisas que estavam acontecendo, que poderiam acontecer, mas que mesmo assim ele queria que Paulo continuasse a missão. Se o Espírito Santo habita no nosso coração, habita em nós, ele leva a gente necessariamente ao evangelismo. Se o Espírito Santo habita no teu coração, no meu coração, ele necessariamente, ele leva a gente a evangelizar. É impossível o Espírito Santo habitar na nossa vida, no nosso coração, e a gente não falar de Jesus para as pessoas, e a gente não evangelizar, sejam com palavras, sejam com atitudes, sejam com gestos, seja com a nossa vida inteira.
Agora, nem sempre o Espírito vai levar a gente pelo caminho mais confortável, pelo caminho mais agradável, pelo caminho que eu escolheria. Muitas vezes o Espírito Santo vai conduzir a gente para onde Ele quer, para onde Ele deseja que a gente vá, mesmo que prisões e sofrimentos acompanhem. Isso é forte, cara. Eu falo isso para vocês, mas quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei com um temor absurdo. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar isso lá? Porque depois eu tenho que viver isso. E eu quero viver isso de verdade no meu coração. Mas essa é a vida que Jesus chama a gente para viver. Agora, a certeza que a gente pode ter no nosso coração é, se o Espírito Santo habita na gente, um dos principais objetivos é o de tornar a gente capaz de espalhar esse amor do nosso Salvador. Então a gente não precisa ter mais medo, a gente não precisa ter mais vergonha, não tem mais essa questão de, não sei se é para eu fazer. Cara, o Espírito Santo vai te compelir a fazer isso, ele vai te direcionar e ele vai te tornar capaz, ele vai colocar na tua boca a palavra que ele quer que seja dita. Não precisa se preocupar, você confia no Espírito, o Espírito habita no teu coração, então faz. A gente agora só precisa fazer. Isso significa que a gente recebeu o poder necessário para espalhar esse amor, esse evangelho, para cumprir essa missão de fazer discípulos que amem a Jesus e obedeçam a Jesus. Não existe mais desculpa para a nossa vida, porque o Espírito Santo hoje habita no teu coração e no meu coração. Isso é uma tarefa para todo mundo. A terceira motivação é que Paulo, ele era movido pelo amor ao evangelho. Ele amava muito a Jesus, muito a Jesus. E aí no versículo 24 ele fala, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Cara, eu vejo assim na vida de Paulo que ele era claramente movido por um amor imenso, quando ele espalhava as boas novas do reino, por onde ele ia, a gente também precisa ser motivado por esse amor, por essa vontade, por esse desejo, como uma resposta ao que Jesus fez por cada um de nós. E aí a pergunta que fica é, será que a gente tem amado a Jesus a esse ponto? A gente evangelizar simplesmente como resposta ao amor que Jesus tem pela minha vida? Qual é o tamanho da nossa gratidão? Qual é o tamanho do nosso desejo de simplesmente espalhar? Porque eu sou muito grato. Senhor, muito obrigado pelo que você fez pela minha vida. Moody, ele certa vez escreveu o seguinte, para mexer com a gente um pouco nessa manhã. Suponhamos que alguém me oferecesse $1.000 por cada pessoa que eu levasse a Cristo. Será que com isso a minha vontade de ganhar almas para Jesus seria maior do que a que eu tenho no momento? Se assim o for, quão mesquinha e medíocre tem sido a minha fé em Deus? Verdade, cara, verdade. Confesso que, eu estava estudando para essas paradas aqui, eu li esse monte de coisa, e eu tenho estado bem tocado esses dias. Cara, eu tenho isso aqui. Eu fiquei pensando, é óbvio, cara, se eu oferecesse dinheiro, é óbvio que seria diferente, óbvio que a gente faria muito mais, é óbvio. Mas se a gente analisar, que coisa mesquinha, não é? Por dinheiro, será que a gente faria mais mesmo? Eu tenho certeza que faria muito mais. Se eu desse aqui cada um, $1.000 para cada pessoa que você trouxer aqui sábado que vem. Cara, isso aqui estaria lotado. Tem gente que ainda faria assim, vamos na minha igreja, eu te dou quentinho, eu fico quentinho. Tenho certeza. Cara, mas que medíocre que seria uma igreja assim. A nossa vontade de espalhar a boa notícia, de salvação, de transformação de vida, de preenchimento de vida, ela precisa ser fruto de um coração apaixonado por Jesus, de uma vida que ama demais o nosso Salvador, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. E Deus é tão bom que quando a gente prega o Evangelho, a gente acaba se lembrando disso, que Deus é muito bom. Às vezes a gente prega o Evangelho e a gente está precisando mais desse Evangelho do que aquela pessoa que está ouvindo pela primeira vez. E Jesus permite que essas coisas aconteçam.
A nossa missão de fazer discípulos, ela precisa refletir o tamanho do nosso amor por Jesus. E aí, beleza, e como que eu faço isso então na prática? Na prática, cara, a gente precisa, em primeiro lugar, estar convicto dessa verdade. A gente precisa ser convicto dessa verdade que transforma a nossa vida, que liberta o nosso ser. Quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe o que ele sentia a respeito do Evangelho. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, Paulo escreve: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cara, eu não me envergonho dessa verdade. Qual é o tamanho da sua convicção sobre o Evangelho? De verdade. Você é convicto no que você crê mesmo? Você é convicto a respeito do que Jesus fez na sua vida? Jesus realmente transformou o seu coração? Você tem convicção disso? Imagina que, numa situação hipotética, você vivesse uma experiência. Sabe esses casos loucos que você vê um pai desses maluco que, sei lá, não sei se é movido pelo demônio, ou se é porque um débil mental que coloca o filho no cativeiro, sabe? Essas histórias meio doidas assim que a gente às vezes ouve. O filho ficou no cativeiro, 18 anos de vida desde que nasceu, dentro de um quartinho fechado e tal. Imagina que você possa ter acesso a esse rapaz. Um garoto que desde que nasceu ficou dentro de um quarto trancafiado, fechado. A porta só era aberta para o pai dar comida para ele, e o garoto foi crescendo assim, sem ter noção nenhuma da vida lá de fora, de nada. E aí, de repente, você tem acesso a esse garoto. E aí você tem que explicar para ele como que o vento existe. Por que o vento? Sei lá, porque eu pensei no vento. Alguém aqui já viu o vento? Você já viu o vento? Você tem certeza que o vento existe? Talvez você já tenha visto a poeira do vento. Você acha que viu o vento, mas você não viu o vento. Às vezes você vê uma árvore mexendo, você está vendo a árvore mexendo, você não está vendo o vento. Ninguém viu o vento. Você já viu o vento? Ninguém viu o vento. Só se você pegar um microscópio e ver a molécula do ar. Aí você vai ver o vento, mas ninguém viu o vento. Mas você tem certeza que o vento existe. Você sente o vento. E aí você vai explicar isso para esse cara, mas esse cara nunca viu o vento. Ele passou a vida inteira ali no cativeiro. Cara, mas você é convicto. Você está convicto, porque você sente o vento. E aí você precisa explicar para o rapaz que o vento existe. Como é que você vai explicar? A não ser pela convicção que você tem de que o vento existe. Porque, você já sentiu o vento. Cara, é óbvio que o vento existe, eu já senti o vento. Você pode falar o que você quiser, você pode me chamar de retardado se o vento para você não existe, mas o vento existe, eu já senti, eu nunca vi. Mas o vento existe, Consegue perceber onde eu estou querendo chegar? É essa convicção que você tem a respeito do Evangelho, a respeito do que Jesus fez por você, a respeito da transformação no seu coração, a respeito de quem você é hoje pelo que Jesus fez na sua vida. É essa convicção que você tem? A ponto de qualquer ideia louca, maluca que as pessoas tenham a respeito de Deus e da existência de Deus. A tua convicção é falar, cara, você pode falar o que você quiser, mas Jesus existe. Jesus é real na minha vida. Você pode falar o que você quiser. Eu sinto a presença dele. O que ele fez no meu coração, nada nesse mundo fez na minha vida inteira. É essa convicção que a gente tem de verdade. É essa convicção que você tem. Você daria a tua vida para falar isso para alguém? Você entraria numa discussão para defender sua fé? Não estou falando aqui de discussão de, você vai perder o cara, mas não estou falando disso não. Estou falando no sentido de, desse desejo de realmente falar, não importa o que as pessoas falem a respeito da tua fé. Essa é a convicção de Paulo quando ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Foi assim na minha vida. Eu perseguia os cristãos, eu matava eles, mas Jesus me transformou de uma forma tão forte, tão impactante. Cara, que hoje o Evangelho para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho convicção disso. Convicção. Quando a gente evangeliza, quando a gente fala de Jesus, quando a gente compartilha a nossa fé, a gente tem que ter em mente que o nosso papel é testemunhar da verdade de Jesus Cristo. Nosso papel não é convencer ninguém. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Às vezes a gente confunde isso. E talvez seja por isso que a gente fica com muito medo. Querido, olha só, Jesus te chamou para testemunhar.
O convencimento é obra do Espírito, é a parte do Espírito nisso tudo. Você só precisa falar do que você vive, do que você acredita, do que você ama. O convencimento é o Espírito que vai fazer. Marcão falou um pouco sobre isso no culto da Páscoa semana passada, que a gente não foi salvo pelo que a gente viu, a gente é salvo pelo que a gente crê. Se a gente é salvo pelo que a gente crê, é assim que funciona quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala de Jesus, quando a gente compartilha a nossa fé com alguém. O nosso papel é testemunhar, não é convencer. É testemunhar. E testemunhar é fácil, é falar o que Jesus fez por você. Se Jesus realmente fez algo por você, você está convicto? Você está convicto? É só falar isso. É só expressar essa convicção que você tem no teu coração. E a gente precisa ter essa convicção no nosso coração. Imagina que todos os cristãos hoje sumissem do mundo todo, só ficasse você. Outra situação hipotética aqui. Só ficasse você, o único representante de Jesus no mundo inteiro. Será que o Evangelho ia morrer em você? Será que o Evangelho ia acabar com a tua vida? Ou será que daqui a 100 anos as pessoas continuariam conhecendo o Evangelho porque você propagou essa mensagem? A gente precisa ser convicto da verdade que mudou a nossa história. Outra aplicação prática para a nossa vida é que é óbvio, a gente precisa se encher constantemente do Espírito. Não é pela força do nosso braço, nunca vai ser. Não é pela sua inteligência, não é pela sua capacidade de comunicação, não é pelo seu carisma, não é pelo seu sorriso bonito, não é pela sua beleza. Quem convence é o Espírito. A gente só vai conseguir ser bem-sucedido nesse chamado se o Espírito Santo estiver enchendo o nosso coração, enchendo a nossa vida. A gente precisa se encher constantemente da presença do Espírito para testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. É o Espírito Santo que vai dar coragem, é o Espírito Santo que vai dar discernimento, é o Espírito Santo que vai direcionar, é o Espírito Santo que vai aumentar essa convicção que a gente precisa ter. Sem o Espírito Santo, a nossa missão com certeza vai falhar. Agora, com o Espírito Santo, a nossa missão com certeza vai dar muito certo e vai glorificar Jesus. E a última aplicação para a nossa vida, a gente precisa efetivamente praticar. Efetivamente a gente precisa praticar. A gente ouviu muita coisa maneira aqui esses dias, cara, mas não vai adiantar nada se a gente não colocar isso em prática. E amanhã, como é que vai ser? E depois? Eu achei muito legal aquilo que o Zé Bruno falou, eu concordo com ele. A gente tem que praticar e falar e praticar, e praticar e falar e praticar. Às vezes com uma atitude nossa um pouco diferente, as pessoas já notam, opa, mas por que isso é assim? E aí a gente já pega isso aí, já usa isso, pô, cara, você já ouviu falar de Jesus? Não sei se você já ouviu, mas, pô, cara, Jesus, ele que faz toda a diferença na minha vida. Precisa colocar isso em prática, com convicção. Quando Paulo, ele fala que a vida dele não importava, contanto que ele cumprisse a missão dele de espalhar o Evangelho de Cristo, ele está falando assim, cara, olha só, missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. A gente está ouvindo um monte de coisa aqui agora, olha só, acabou isso aqui hoje, a gente vai orar, meu irmão, vamos embora, vamos fazer missão no nosso dia a dia. É assim que Jesus quer que a gente faça. E aí Jesus diz que a gente prova o nosso amor por Ele quando a gente obedece a Sua palavra, quando a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E isso é tão sério para Jesus que, sabe aquela analogia da casa construída na rocha, a casa construída na areia? É exatamente no final do Sermão do Monte. E aí Jesus dá essa lição muito clara. Olha só, eu vou ensinar vocês com quem se compara aquele que pratica a minha palavra. Quem ouve a minha palavra e pratica, como uma casa que é construída sobre a rocha. Sacou? Como uma casa construída sobre a rocha, o cara pratica, o cara está ali firme, ele está ali alicerçado. Agora, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, como uma casa construída na areia, que passa qualquer coisa, passa um vento de doutrina, passa uma ideia nova, passa uma coisa diferente, passa uma coisa aí do mundo que eu acho mais maneira, agora eu não estou mais afim de viver isso não, e aí a casa é devastada. Ou seja, a gente precisa colocar em prática as coisas que a gente aprende de Jesus. Evangelizar é uma questão de amor, colocar em prática realmente tudo aquilo que Jesus quer da nossa vida. E aí eu já quero ir para a conclusão aqui. A gente precisa e deve falar de Cristo sempre que a gente puder, em qualquer oportunidade na nossa vida. Quando Jesus voltar,
todas as coisas dessa vida, todas as coisas do nosso dia a dia, todas as coisas desse mundo vão perder o valor. Ou então, quando a gente passar dessa vida para a eternidade, a mesma coisa vai acontecer. Pô, o Washer, ele tem uma ilustração que é legal. Ele conta uma historinha assim, que 2 ladrões entraram numa loja muito cara, com itens luxuosos e tal, e aí fizeram uma brincadeirinha de trocar as etiquetas de alguns itens que estavam dentro dessa loja. Ele fala, tinha lá um vaso de $10.000, e aí os ladrões pegaram e colocaram uma etiqueta de $1,25. E aí tinha lá um relógio de $10, aí os ladrões chegaram e botaram uma etiqueta lá de $5.000. E ele inverteu, os ladrões inverteram e tal, fizeram essa brincadeirinha. Isso é uma ilustração para mostrar para a gente exatamente o que vai acontecer no momento que Jesus voltar, ou no momento em que a gente sair dessa vida e for para a eternidade. As coisas vão ter os seus valores invertidos. Talvez uma boa profissão, um carro maneiro, uma casa irada, que hoje a gente dá muito valor, que a gente acha que é maneiro ter. Cara, na eternidade não vai valer de nada. E hoje a pureza, a santidade, o evangelho que a gente está falando muito aqui, talvez não tenha muito valor mesmo para os crentes. Mas com certeza no momento que a gente pisar no céu, no momento que a gente estiver face a face com Jesus, essas vão ser as coisas mais valiosas da nossa vida. E a gente só tem essa oportunidade de viver isso. A gente só tem uma oportunidade de espalhar esse evangelho, esse amor de Jesus. Talvez se alguém aqui chegasse para sua família e falasse, cara, olha só, eu quero largar tudo, eu quero ser um missionário na Índia, eu quero ser um missionário na China, eu quero ser um missionário nas favelas aqui do Brasil, eu quero ser um missionário dentro das faculdades, eu quero largar tudo, eu não quero ser um cara bem-sucedido não, eu quero viver para o reino. Talvez os seus familiares pudessem olhar e falar, cara, faz essa maluquice não, pensa direito, ora um pouco para ver se é isso que Deus quer. Em compensação, a gente vê pessoas que às vezes largam tudo para ter uma carreira bem-sucedida. E aí o cara, agora deixa eu largar um pouco a cela, as coisas, que agora eu vou focar no meu estudo, porque agora é o momento da minha vida que, pô, eu quero buscar isso e tal, sabe, aí para de ir em célula, para de vir aqui, para de evangelizar, para de falar de Jesus, porque agora eu tô focado, pô, agora é o momento dos meus estudos, da minha vida e tal, e a gente considera isso um cara bacana, pô, esse cara tá mandando bem, esse cara vai ser bem-sucedido pra caramba, pô, modelo de vida. No dia seguinte, a volta de Jesus, o simples fato de a gente fazer uma coisinha minúscula pelo reino vai ter valido mais do que $100 milhões. As coisas do reino é que vão valer de verdade. As almas salvas é que vão valer de verdade. A gente precisa falar de Cristo para todo mundo que a gente puder. A gente precisa cumprir esse chamado por onde a gente for. Fale de Jesus por onde você for, na oportunidade que você tiver. Não se importa se você está sendo chato, não. As pessoas estão enchendo o nosso saco aí com um monte de coisa insuportável, falando de ideologia, falando de coisa chata pra caramba, que a gente não quer ouvir. Pô, fala da parada que você também acredita, que você ama, cara. As pessoas estão muito chatas por aí, sinceramente. Pô, no meu trabalho lá, o nego só fala, os caras só falam de mulher, de coisa, de futebol. Às vezes é chato pra caramba. Eu gosto de estar com os caras são gente boa, mas, cara, é muito chato. E aí os caras às vezes falam que eu sou muito certinho, que eu sou não sei o que, cara, mas não é, porque eu acho que eles fazem muito chato. Pô, vocês são chatos pra caramba. Pô, eu falo, cara, olha só, isso aqui salvou minha vida, meu irmão. Você tem noção do que é isso? A gente precisa viver dessa forma, a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem muita coisa para fazer. Enquanto a gente está aqui reunido, ouvindo essas coisas todas, o relógio ele não parou nem por um segundo. Os minutos correram, as horas passaram. As pessoas ainda precisam ouvir o nosso testemunho de vida. Para de achar que as pessoas já conhecem Jesus e elas não conhecem Jesus ainda. Clovinho falou sobre isso lá no retiro de carnaval, e ele tem total razão. A gente tem a percepção falsa de que as pessoas já conhecem. As pessoas só conhecem um Jesus ideológico que elas ouvem por aí. Elas só conhecem aquele Jesus daquele terçozinho que está lá preso nas repartições públicas. É isso que elas conhecem. Elas não conhecem o Jesus verdadeiro que transformou a tua vida, que transformou a minha história. A gente precisa espalhar esse amor.
A gente não pode perder mais o nosso tempo, a gente não tem mais tempo para perder. A única oportunidade da gente viver isso, da gente espalhar esse evangelho, esse amor que transformou a nossa vida, é a nossa vida que passa assim. Você não sabe o que vai acontecer com a tua vida amanhã. Você não faz ideia. Aí eu queria falar aqui sobre os sonhos que eu tenho para o Go e para o Up e etc. Óbvio que eu estou incluindo o Up porque o Up está participando com a gente aqui. O Clovinho está à frente, graças a Deus por isso. Mas, cara, eu às vezes me considero um cara um pouco visionário, assim. Eu não sei como é que você é com isso aí, mas eu tenho um sonho de daqui a 5 anos. Cara, a gente tem mais de 2.000 jovens nesse lugar. Cara, eu sonho com isso. E assim, não é por vaidade não, cara. Não é porque, pô, irado, a gente tem uma igreja irada, que deu certo. Cara, não, longe disso. Cara, 2.000 jovens, 5.000 jovens, 10.000 jovens, significam 2.000, 5.000, 10.000 pessoas salvas, libertas do inferno. E discípulos que fazem novos discípulos, que é o que a gente está pregando aqui. E é isso que Jesus quer. E é isso que Jesus chama a gente para fazer. Não é por vaidade, não. É simplesmente para cumprir o chamado que Jesus colocou no nosso coração, na nossa vida. Cara, eu queria tanto que você sonhasse isso comigo. Tanto, tanto, tanto. O Clovinho citou essa história aqui de 5 caras que fizeram, sabe, uma revolução durante um tempo. E foi um dos maiores movimentos missionários que já se teve notícia. Cara, você imagina, foram 300 e poucos inscritos nessa conferência aqui. Agora de manhã deve ter uns 100 e poucas pessoas aqui. Você imagina se cada um de nós aqui levarmos a sério isso tudo que a gente está ouvindo. E a gente colocar em prática mesmo. Vocês têm noção do estrago, no bom sentido, que isso causa? Vocês têm noção? Vocês têm noção disso? Sério mesmo, vocês têm? De verdade, assim. Será que vocês têm esse sonho, cara? A minha oração é para que vocês, a partir de hoje, sonhem com isso. Sonhem com isso. Cada sábado venha cada vez mais gente, mais amigo nosso, convidado para ouvir falar de Jesus e do amor de Jesus. E cada célula seja cada vez mais cheia. Cara, a gente bateu um papo muito maneiro com o Léo depois daqui na sexta. A gente saiu, foi comer uma pizza junto. Eles têm 4.200 jovens lá. Jovens. A igreja tem mais de 17.000 membros. Lá em BH. E a gente perguntando, cara, pô, e eu perguntando algumas coisas assim do dia a dia, a respeito de, eles também são em células e tal. E ele deu várias dicas legais pra gente, como eles fazem, como a organização deles e tudo mais. Mas o ponto não é esse, o ponto é que, cara, aconteceu com os caras ali, do nosso lado. É óbvio que pode acontecer aqui. E é óbvio que se a gente levar a sério esse chamado de Jesus para a nossa vida, isso vai acontecer aqui. Isso vai acontecer aqui. Sabe por quê? Porque isso não depende da tua capacidade. A gente ouviu falar sobre isso nesses dias. Isso depende do que o Espírito Santo é capaz de fazer. E Ele é capaz de fazer qualquer coisa. O Espírito Santo ressuscitou Jesus da morte e trouxe Ele para a vida de novo. Uou! Você tem ideia do que é isso? Meu amigo, é porque a gente nunca viu um morto levantando. Cara, Jesus está vivo hoje. Isso é muito sério, isso é muito maravilhoso. E é isso que o Espírito Santo pode fazer. E é isso que Ele faz na nossa vida quando a gente é regenerado, quando a gente recebe o Espírito Santo no nosso coração pela primeira vez. O reino ele só vai crescer efetivamente quando a gente espalhar esse amor que salvou a nossa vida. E aí, olhando a vida de Paulo, a gente pode perceber que é simples. Obediência, vida cheia do Espírito Santo e praticar essas coisas todas por amor. Uma coisa leva a outra. Quando a gente obedece, a gente se enche do Espírito. E quando a gente se enche do Espírito, a gente consegue amar de verdade esse Jesus. E esse amor leva a gente a realmente espalhar esse Evangelho. Só precisa disso. É simples. Às vezes pode parecer difícil no dia a dia, mas é simples. É simples. Obediência, vida com o Espírito e viver com amor no nosso coração, para que a gente realmente consiga levar essa missão, consiga espalhar esse amor que salvou e transformou a nossa vida. Cara, que a gente saia daqui hoje com esse pensamento mesmo de Paulo, cara. Eu sonho com isso. Eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A minha vida não tem valor nenhum, a não ser que eu faça isso, a não ser que eu seja realmente chamado para avançar,
a não ser que eu seja usado para que realmente a igreja cresça, o reino cresça, e o inferno seja destruído, e as portas do inferno não prevaleçam. Que seja assim na nossa vida, amém? E aí hoje é o último dia aqui, a gente vai encerrar agora. E eu senti muito no coração, o Clavinho levantou um desafio lá no retiro, não sei se vocês vão lembrar. Espero que lembrem, porque muita gente se comprometeu com esse desafio. De até o fim do ano a gente trazer 2 pessoas. A gente colocar diante de Deus a vida de 2 pessoas. Do nosso convívio, do nosso meio, para que a gente investisse de verdade, assim. É diferente, assim, sabe? Eu estou pensando nessas pessoas, eu queria muito que elas conhecessem Jesus. Não. Cara, que você orasse todo dia, que você anotasse num caderno. Franklin e Marco Aurélio, sacou? Vou orar por eles todo dia. Eu vou ligar para eles uma vez por semana. Eu vou mandar mensagem de vez em quando, perguntando, chamando para tomar um café, chamando para... Sacou? E aí eu senti no coração da gente... eu não sei se você continua com isso no teu coração, mas da gente reafirmar esse compromisso aqui, essa manhã. E aí, usar como uma simbologia da gente sair do lugar, vir aqui na frente e se ajoelhar diante de Deus. Isso é um símbolo, é óbvio, não quer dizer que você vier e não fizer, não. É um símbolo de falar assim, cara, eu lembro do que eu me comprometi diante de Deus. E aí, sem muita coisa assim, sabe, para mexer com o emocional e tal, mas, pô, se você sente no teu coração, você quer ver isso, cara, sai do seu lugar aí, vamos vir aqui na frente, vamos fazer essa oração. Se você quer reafirmar esse compromisso de pensar em pelo menos 2 pessoas até o fim do ano para você trazer, sabe, para você espalhar o amor de Jesus para essas pessoas, 2 pessoas até o fim, vamos se ajoelhar aqui na frente, eu também quero, eu tenho essas 2 pessoas no meu coração, eu vou me ajoelhar com vocês, a gente vai orar nesse momento, para reafirmar esse compromisso que a gente tem diante de Deus, que a gente tem diante do reino, para que a gente realmente seja útil para o reino de Deus, para que a gente entenda que esse chamado é para a gente avançar, é para que a igreja cresça, é para que o inferno seja destruído e devastado através da nossa vida. Você tem noção do que a gente é capaz de fazer se a gente levar esse compromisso a sério? Você tem noção disso? Cara, coisas inimagináveis vão acontecer nesse lugar. Porque é o Espírito Santo que vai conduzir, é Ele que vai fazer. Ele só vai permitir que a gente participe. Mas esse é o chamado de Jesus pra gente, é a gente realmente participar. Quando a gente estiver orando aqui, creia nisso com todo o teu coração de verdade, creia, acredite que essas pessoas podem ouvir falar de Jesus e deixa que a obra vai ser dele, ele que vai convencer, é o Espírito que vai convencer. O nosso papel vai ser só se comprometer a testemunhar. E a gente vai orar nesse momento. Jesus, muito obrigado, Pai, mesmo, pelo que você falou todos esses dias pra gente, Senhor, pelo que você incomodou o nosso coração, Senhor. Que alegria, Pai, que alegria é a gente mais uma vez ser chamado, a gente mais uma vez ter o nosso coração renovado, encorajado de novo, Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. A gente quer colocar diante de você, Senhor, a vida desses amigos queridos que a gente ama, que ainda estão na escuridão, Senhor. Por favor, Pai, a gente sabe que não depende do que a gente vai falar, não depende do que a gente vai apresentar para eles. Senhor, às vezes até do que a gente vai fazer, que a gente falha pra caramba, Senhor. Mas a gente confia no poder do Teu Espírito, a gente confia no que você é capaz de fazer, e só nisso, Senhor. E é com base nisso que está toda a nossa esperança de ver esses amigos aqui com a gente, louvando Jesus e adorando Jesus junto com a gente. Senhor, por favor, quero pedir em nome de Jesus que você renove esse compromisso do nosso coração, Senhor. Que a gente leve a sério esse chamado para avançar, esse chamado de falar do amor de Jesus, um amor que salvou a nossa vida. Renova a nossa convicção na Tua palavra, renova a nossa convicção na fé que a gente tem por você, Jesus. Por favor, transforma o nosso coração mais uma vez. Deus, e toca no coração desses nossos amigos, Senhor, ajuda a gente a falar do seu amor, do que você fez por cada um de nós, para eles, Deus, que eles vejam isso, e que eles queiram isso, Senhor. Por favor, Pai, que eles não aguentem mais viver com esse vazio que eles têm no coração, Senhor. Por favor, faz assim, Pai, faz assim. Usa a nossa vida, Senhor, que a nossa vida faça diferença, Senhor, por onde a gente for, porque senão não vai valer de nada, Senhor, não vai valer de nada. Obrigado por esses dias de conferência, Senhor. Agora ajuda a gente a praticar, Senhor. Agora a gente quer praticar tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu. A gente quer
fazer isso no nosso dia a dia, Senhor, a partir de amanhã, a partir de hoje ainda, Senhor, se possível. Deus, dá pra gente oportunidades pra gente falar de você, Jesus. Dá pra gente oportunidades pra gente espalhar o seu amor. Dá pra gente oportunidade pra gente falar para as pessoas o quanto a gente ama você, Jesus. A obra é tua, a gente quer participar, Senhor. E obrigado por você convidar a gente. Obrigado mesmo, Jesus. Ajuda a gente a fazer da melhor forma possível, Senhor. Para a tua glória, Deus, e para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém, Pai.